Então, pode ser coisa pequena, aquele tênis que eu queria muito que eu amar, ou o sonho de ter minha mesa, meu cantinho, meu não sei o quê. Ou coisas grandes mesmo, a própria casa que você tá, o apartamento que você conseguiu comprar, ou aquele emprego que era que você mais queria na vida e tal, enfim, sei lá, pode ser o amor da sua vida, o que for. Mas vamos contemplar os sonhos que você já realizou, porque eu tenho certeza absoluta que hoje você está em volta, assim, rodeado de coisas que há um tempo atrás eram só sonhos, ideias, e que talvez você queria muito e nem sabia como ia conseguir, como o Bruno falou aí do sonho de viajar o mundo, né? Não só viajou o mundo, como morou pelo mundo e provavelmente vai morar em muitos outros lugares aí pelo mundo, conhecendo o Demaurinho como conheço. Ele estar na Alemanha a qualquer momento, pode acontecer. Uma temporada na Itália também. Inclusive, quando sair esse episódio, que estarei na Alemanha, Cintia. Então, você ouvinte, visitando uma amiga. Você ouvinte, quando ver esse episódio, já estarei por lá, comendo um chucrutes. Desde pequena, eu tenho uma coisa de visualizar coisas, assim, de imaginar a minha casa dos sonhos, imaginar o, sei lá, e ficar viajando nisso, assim. Eu sempre fui uma criança que gostou de brincar sozinha, falar sozinha, demorava para dormir, ficava meio no meu mundo ali imaginário, sei lá, viajando, né? E depois que eu cresci, eu fui estudando e indo para o meu lado mais Azalauê, né, mais místico e tal. Então, tem uma galera aí que é mais mística que fala que a gente precisa contar para o universo o que a gente quer, porque ele só precisa entender, ele é ótimo, né? Ele, o universo. Ele precisa entender o que você quer, sim, e pronto. O mais, o como, que isso vai acontecer, não importa muito, né? Assim, importa a clareza do seu desejo. Mas eu acho que, e depois também trabalhando com desenvolvimento humano e tal, a gente vê comprovado cientificamente a eficácia de você visualizar coisas, né? De você se imaginar fazendo certas coisas, de você já ir criando no seu cérebro essa realidade que você quer atingir, lá, tudo isso. Só que isso sempre fez muito sentido para mim, porque eu sempre fiz isso, porque eu gosto muito de fazer. Então, é, eu tenho vários exemplos de coisas que eu sonhava, que eu não fazia a menor ideia do que ia ser, como ia ser, mas que eu tinha assim, eu me visualizava, e sempre muito direcionado em como eu queria me sentir e que se tornaram realidade. Então, eu lembro que quando eu estava no começo da faculdade, eu comecei a faculdade numa certeza, assim, muito eu achava, nunca fiz faculdade de psicologia achando que eu ia ser terapeuta. Eu achava que eu ia trabalhar com grupos, assim, com gente, sabe? Eu não sabia direito o quê, mas eu achava que não ia ficar no individual. E eu sempre me imaginava formada, chegando num lugar X, não sabia, era só a minha visualização. Alguém vinha me receber, conversava ali comigo e me levava para uma sala que tinha um monte de gente me esperando e eu falava com essas pessoas. Era essa a minha visualização e eu me sentia bem confortável fazendo isso e tal. E eu fiquei a faculdade inteira meio desenhando isso na minha cabeça, assim e tal, enfim, né? E quando isso foi, tipo, eu fiz faculdade de 2004 a 2008. Eu acho que foi em 2012, 2011 que eu dei meu primeiro treinamento. E foi exatamente assim, eu cheguei assim, num lugar, aí a secretária veio, você que é fulano, não sei o que, o pessoal já tá na sala, me levou pra sala, eu cheguei, a sala tava cheia, enfim. E eu demorei para entender a sensação que eu tive é, nossa, já estive aqui, sabe, assim, já passei por isso, assim. Mas não, era uma empresa que eu não conhecia, nunca tinha dado treinamento na vida e tal. Mas depois eu lembrei que eu já tinha ficado a faculdade inteira desenhando isso na minha cabeça de alguma maneira. Só que eu não, não é que eu fazia minha visualização pensando, nossa, eu vou me formar, vou dar treinamento. Não. Mas era essa cena que ficava na minha cabeça. E depois, né, desse treinamento, eu fiz isso milhões de vezes, né? Cheguei num lugar, alguém me recebeu, me levou numa sala, não sei o quê, não. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo é quando, quando eu me divorciei e a gente conversava, e a Pri adora essa história, né? Porque ela sempre fala, ai,
você tem uma mentalidade bem forte, né? Assim, que as pessoas perguntavam, ah, mas você vai querer casar de novo? Você vai querer não sei o quê? Nananã. E quando eu falava o que eu queria, eu falava assim, ah, eu quero acordar de manhã, ir para a cozinha e encontrar o meu marido ali, fazendo café, cuidando de mim. Não sei, para mim, aquela cena dele estar fazendo café era uma coisa muito simbólica do que eu queria, do todo que eu queria. Mas aquela cena era muito simbólica e sempre que eu imaginava, que alguém perguntava, eu imaginava isso. E até hoje eu brinco, né? Porque quem faz o café aqui em casa é o Lu. Então, todas as vezes que eu acordo de manhã, eu chego na cozinha, ele tá fazendo café, eu penso, nossa, meu Deus, tô dentro do meu sonho, né? Cheguei aqui e tal, enfim. É, Eu tenho mais outros exemplos, mas eu tenho essa coisa muito forte, gente, desde sempre, assim, de visualizar coisas. Eu vou fazer uma pergunta que simplesmente me veio na cabeça e que é importante pôr pra fora as coisas. É o fazendo café com roupa ou sem roupa, De esse sonho que você tem? cueca. De Não, cueca. de Hum. cueca era o meu sonho, era de Uhum. cueca. Tipo assim, nossa, como Tá. eu tô em casa fazendo café de cueca, entendeu? Uhum. Tá bom. Só tá bom, não vou perguntar mais nada, era só isso mesmo. Esse que você colocou é um ponto legal, porque quando eu falei do viajar ao mundo, eu não me imaginava tão presente assim nos lugares, porque eu nem conhecia o mundo direito. Eu só sabia que tinha locais bonitos, e aí eu não sabia como era estar naquele local ali, sabe? Não me colocava naquilo. Mas eu acho que esses sonhos que você colocou, que você se vê fazendo coisas, eu acho que esses são os mais gostosos. Que até tem alguns momentos, eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, que às vezes você sente até como se fosse um déjà vu ali, mas é porque você já sonhou tanto em estar fazendo aquilo, que é isso, ele está acontecendo porque você já se imaginou muito ali, e alguma coisa você já se imaginou muito parecido está acontecendo ali naquele momento. Ah, ou talvez seja só um déjà vu mesmo, que a memória entrou, Assim. a experiência entrou na memória ao invés de entrar na experiência que está acontecendo agora. E eu lembro de ter, quando eu era criança, eu me via ensinando pessoas. E eu não tinha reparado que isso era algo que eu quis desde criança, de dar mentoria para pessoas, de ajudar pessoas, sabe, a ensinar, compartilhar coisas, aprender coisas. E eu só fui ver isso depois de anos, o que já tinha acontecendo, e eu pensei, nossa, na minha cabeça eu imaginava de uma outra forma. E eu não via que estava acontecendo, só que de uma forma diferente, porque o ambiente em que eu estava vivendo aquilo não era o ambiente que eu tinha imaginado. E é claro, no final, o resultado foi o mesmo. E eu lembro de sentir essa alegria, assim, de pensar, nossa, é isso. Eu joguei para o universo que eu queria isso, e eu estava fazendo já. E de novo, já tinha passado um tempão e eu não estava vendo que aquilo já estava acontecendo na minha vida e continua a acontecer hoje, que era algo que é isso, eu acho que é um desafio muito bom de jogar, justamente de pensar em coisas que a gente queria fazer e sonhava, e a gente arranjou outro jeito de fazer, de uma outra maneira. E que maravilhoso, como isso é maravilhoso de... Eu acho que quando a gente fala assim que você joga o que você quer para o universo acha o caminho, no fundo é assim, o nosso cérebro acha o caminho, né? Então, Profecia autorrealizadora.